paz do Senhor, estamos de volta com mais uma programação de acessibilidade em ação. E hoje o tema será sobre a distinção entre surdez e autismo. E para esclarecer estas questões, é importante considerarmos alguns dados. Nós podemos ver aqui que dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que 5% da população brasileira apresenta alguma deficiência auditiva. E, baseado em dados de organizações e estudos sobre autismo, incluindo a Organização Mundial da Saúde e pesquisas acadêmicas, existem 70 milhões de autistas no mundo, sendo aproximadamente 2 milhões deles no Brasil. É importante vermos que a Lei número 13.861, de 18 de julho de 2019, passou a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: os censos demográficos realizados a partir de 2019 incluirão as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista. Agora, eu faço uma observação aqui sobre esta lei, né, de 2019. Então, a partir deste ano, quando foi sancionada esta lei, é que passou a contar nas estatísticas a população com o autismo. Desta forma, a gente pode até compreender o porquê desta incidência, né, sobre casos, sobre pessoas com autismo, porque até então não constava, né, nas estatísticas. E para enriquecer este assunto, nós queremos apresentar a Raquel Gerge, fonoaudiólogo, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui conosco no programa Acessibilidade em Ação, para nos ajudar a compreender melhor as diferenças entre surdez e autismo. Raquel, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Leonice. Obrigada a você que nos assiste hoje. É com muito prazer que estamos aqui para conversar desse assunto tão importante, né? E os dados que Leonice trouxe são resultados de estudos que vão resultar em políticas públicas, né, Leonice? Sim. Para que a população possa ser melhor atendida. Maravilha, não é, Raquel? Muitas vezes a gente não percebe, não é? Mas os dados falam por si. Verdade. Né? Então, para enriquecer mais este assunto, né, sobre as características de surdez e autismo, a doutora Raquel vai falar sobre este assunto e preparamos algumas abordagens fundamentais sobre a distinção entre surdez e autismo, e a doutora Raquel, então, vai nos esclarecer um pouco mais. Doutora Raquel, fale sobre este assunto, né, sobre esta distinção entre a surdez e o autismo. Olá, Leonice. Eu trouxe de início aqui, né, o texto em Apocalipse 3:13, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto que tanto ouvimos nas escolas bíblicas, que trabalhamos em cima, né, as crianças aprenderam dentro das classes, sim, né, Leonice? E tudo baseado, né, agora da parte técnica falando, da audição, né? O que trouxe esse tema? Leonice chegou até a mim, né, Leonice, e comentou de um caso que falava que uma família ficou na dúvida se a criança estava com autismo ou a criança dele tinha alguma perda auditiva, pelo motivo de que ele não respondia, né, Leonice, quando era chamado. E aí eu trouxe aqui para os irmãos, né, para você que nos assistem, como é que funciona a nossa audição. Nós temos aqui o aparelho auditivo. Ele é dividido em parte externa, média e interna. A parte externa é aquela que a gente consegue ver, né? É o pavilhão auricular, a orelha. A parte média é do meato acústico externo até aqui, ó, a membrana que vai mexer. E os ossículos. A parte interna é a parte da cóclea até o tronco, você lembra a parte central da audição. O som é uma energia que vai chegar externamente até essa membrana, que é o tímpano. Ela vai vibrar
e vai transformar essa energia sonora em uma energia mecânica. Após vibrar, vai encostar nesses pequenos ossículos. São os menores ossos do nosso corpo, Leonice. Olha que maravilha que o Senhor fez. Eles vão começar a vibrar e transformar essa energia sonora em uma energia mecânica que vai ser transmitida pela cóclea, que parece um caracol, olha, Leonice. Sim. E dentro dela tem pequenas células que vão transformar essa energia em uma energia elétrica, que vai passar para o nosso nervo auditivo e chegar lá na parte central. E assim vai ser codificada essa informação e após a gente receber essa informação, o que fazemos com essa informação? Então, o que acontece? Essa criança, vamos aí desse caso que Leonice trouxe, teria uma dificuldade em ouvir nesse caminho todo ou em responder esse processo todo. O que acontece? Na audição, nós vamos lá no início, lá quando a criança, lá atrás, Leonice, quando ela foi gerada, o feto dentro ali do útero, ele começa a ouvir algo entre a 20ª semana, a 24ª semana. Vamos traduzir isso. O que seria isso? Lá para o 5º mês de gestação, o bebê dentro da sua mãe começa a ouvir. Tudo já começa a ser formado. Os primeiros sons que esse bebê consegue ouvir são os sons mais graves, os sons mais fortes. Normalmente é uma voz masculina ou uma porta batendo, e aí ele já começa a perceber esse som. Com o tempo, quando ele nasce, as crianças têm o direito de fazer o teste da orelhinha. O que seria esse teste da orelhinha? O teste da orelhinha é uma lei desde 2010, né? E aí essa lei preconiza que todos os bebês tenham acesso a saber, né? Se ele nasceu com a audição perfeita ou se ele tem algo que trouxe alguma dificuldade aí na audição dele. Nós trouxemos aqui, antes mesmo da sequência ao teste da orelhinha, a lei desse ano que fala sobre deficiência auditiva, do que é considerado deficiência auditiva. De acordo com a lei, né, 2024, agora atual, é considerado aí um deficiente auditivo aquele que tem uma limitação de longo prazo na audição de forma unilateral. O que é unilateral? De um lado só ou dos dois lados, parcial ou total da audição. Mas qualquer perda auditiva é considerado deficiência auditiva? Não. Ele tem que ter um limiar auditivo de 41 decibéis. Trouxe um gráfico aqui, Leonice, para mostrar o que seria esse 41 decibéis, né? A gente não fala assim, fulano só ouve 50%. Você já ouviu falar sobre isso, Leonice? Já. Não, eu perdi 20% da audição. Dentro da fonoaudiologia e dos termos médicos, nós não utilizamos porcentagens de perda, e sim frequências, tá? Aqueles que entendem um pouquinho de som, como é que funciona? Nós ouvimos dos sons mais graves, que seria esse 125, tá? Uhum. A frequência, até o mais agudo, que é lá os números bem altos, tá, Leonice? O que a lei nos diz? A lei nos diz que a pessoa tem que ter uma dificuldade auditiva aqui, ó, entre os 40 decibéis. O que isso significa? A pessoa não consegue ouvir a fala, que é o que a gente utiliza aqui, Leonice. Eu e você, imagina, a pessoa não consegue ouvir, ela não consegue se comunicar por conta da audição. Isso acarreta um problema social muito grande, certo, Leonice? Então, ela não consegue ouvir nada aqui que está em cinza, que a gente utiliza na fonoaudiologia o termo de banana da fala. Não parece uma banana, Leonice? Sim, parece. Ela não consegue. Né? Ou isso, essa mancha cinza no gráfico. A pessoa não consegue ouvir nenhum dos sons da fala, não consegue ouvir aqui, né, o mais baixinho, que seria uma goteira, uma torneira pingando, não consegue ouvir os passarinhos. E às vezes o som distorcido também? Também, não consegue ouvir. Nenhum. O que ela consegue ouvir, de acordo com a lei? Que é assim, né, aí, né, seria um barulho de uma britadeira ou um avião. É um som muito forte, mas isso é funcional para ela? Ela consegue se comunicar? Não, né? E aí, pesquisando, Leonice, é importante falar que a Leonice trouxe o termo surdez. E a gente está utilizando muito o termo deficiência auditiva aqui. Sim. De acordo com
Qual a diferença da surdez para a deficiência auditiva? Clinicamente falando, tá? A gente utiliza o termo deficiência auditiva quando a pessoa tem alguma perda auditiva, que pode ser média, pode ser leve, moderada, grave. Isso é clinicamente testável, né? De acordo com o que você consegue ouvir. E a surdez, a gente entende que ela não consegue ouvir nada, independente se ela teve um tratamento ou usa algum aparelho. Mas também muito importante aqui falar, Leonice, muitas vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, mas como é que então eu devo me dirigir à pessoa que não ouve muito bem? Dentro da comunidade surda, o termo surdez não é pejorativo, e sim uma forma de se representar perante a sociedade. Ela se considera surda, ela vive daquela forma e ela utiliza a língua brasileira de sinais para se comunicar. Então, dentro da comunidade surda, o termo surdez é uma forma respeitosa e uma forma como eles se representam. Tá bom, Leonice? Então, Sim. Não tem nada de errado em utilizar esse termo surdez. Certo. Mas na lei está escrito deficiência auditiva. Sim. E dentro do meio clínico, a gente usa deficiência auditiva, né? E alguns ganhos. Mas dentro da comunidade é utilizado o termo ganhos surdos, né? O que ele ganha com os benefícios dos tratamentos. Então, Raquel, agora você até citou, fala pra gente sobre o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, Leonice, acontece mediante a uma lei, né? A Leonice trouxe algumas informações, né, numéricas sobre IBGE, sobre a população surda. Sim. E aí a saúde pública acontece, né? As políticas públicas acontecem mediante a essas avaliações, né? E aí a lei desde 2010 fala sobre a triagem auditiva neonatal universal. O que é essa lei? Essa lei dá o direito que todo recém-nascido tenha para que um profissional de saúde qualificado, que profissional seria esse, né? O fonoaudiólogo ou um médico qualificado para fazer o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, eu trouxe até uma imagem aqui, é uma sonda que é colocada no ouvido do bebê, que vai ser emitido um som, né? É um exame eletrofisiológico em que um som é emitido no ouvidinho do bebê e esse som vai lá dentro da cóclea. Você lembra que eu falei do caracol? Sim. Entra ali dentro, vai mexer as células ciliadas e essas células vão dar uma resposta se estão ouvindo ou não. Então volta a resposta e esse equipamento vai acusar se a criança está se as células estão respondendo ou não. Tá? Então é uma forma prática de ver se está tudo ok ou não. Esse teste tem dois resultados, ou passa ou falha. O resultado desse exame vai anotado na caderneta de vacina. A caderneta de vacina é um antigo cartão de vacina que lá atrás era só um papelzinho, hoje em dia já é um livrinho, tá? É dito como cartão do cidadão. Todo bebê recebe na maternidade. Esse teste da orelhinha é feito entre 24 horas e 48 horas após o nascimento do bebê. Então é preconizado que se faça ainda na maternidade, assim que o bebê, né, ainda antes da alta. Caso seja um município que tem poucos nascimentos, o hospital é pequeno, é preconizado que esse teste seja feito após a alta hospitalar, mas ainda no primeiro mês de vida. Por que, Leonice? O quanto antes houver um diagnóstico de alguma perda auditiva, dentro de 3 meses esse diagnóstico tem que ser realizado para que algum tratamento seja realizado. Porque quando o bebê é bem pequenininho, a neuroplasticidade, né, é muito eficiente. Então, se um tratamento já foi iniciado, essa criança vai ter menos prejuízo contra a comunicação, contra o desenvolvimento de linguagem, pensando em tudo isso, tá, Leonice? Então, Raquel, é até apropriado nesse momento agora, você está falando desse teste, né? E o tema da nossa conversa hoje é as características de surdez e autismo. Já assim, bebê, né, fazendo esse teste, porque você está fazendo o teste aí da surdez, né, não do autismo. Não, né? Isso é referente à audição. Isso, referente à audição. E como nesse período mesmo já se percebe alguma coisa assim relacionada, já dá algum sinal de autismo? Difícil, não é, Raquel? O autismo a gente consegue, é uma questão neurológica do desenvolvimento. Então a criança tem que se desenvolver. Né? O que a gente consegue perceber referente ao autismo ainda nessa época é um bebezinho. O que a gente espera desse bebê entre 2, 4, 6 meses?
é que ele consiga responder a estímulos, né? A estímulos sonoros, a estímulos motores, o desenvolvimento típico da criança, né? Se esses marcos do desenvolvimento não forem atingidos, já é um sinal de alerta para alguma questão neurológica. Tem como eu afirmar que é autismo? Não tem, Leonice. Hoje, não afirmam que tem como dar um diagnóstico de autismo ali até a um recém-nascido. Existem pesquisas falando sobre proteínas, falando sobre aminoácidos que você vê na corrente sanguínea, mas estudos, Leonice, não tem como dar um diagnóstico num bebê, tá? Tem alguns sinais que você começa a observar, mas isso é mediante ao que é esperado e o que não acontece, né? E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para ressaltar a importância da colaboração entre educadores e profissionais de saúde. Porque no ambiente escolar, muitas vezes, né, somos os primeiros a notar sinais de dificuldade na comunicação e interação. Eu falo assim porque, como eu sou da área da educação, eu me preocupo um pouco com essa situação, né? Então, por isso é fundamental que tenhamos um espaço aberto para dialogar sobre como podemos adaptar nossas abordagens pedagógicas, né, para atender melhor às necessidades de cada criança. E, além disso, também eu gostaria de ouvir da doutora Raquel, né, algo sobre o desenvolvimento infantil, a prevalência, o impacto, né, desses desenvolvimentos, doutora Raquel, que você tem para nos falar. Leonice, eu trouxe aqui alguns marcos do desenvolvimento, principalmente relacionado ao nosso tema inicial, que era sobre a surdez e o autismo. Nós esperamos alguns marcos do desenvolvimento auditivo. Que seriam esses marcos? Da mesma forma que a gente tem os marcos motores, nós temos os marcos auditivos e de linguagem. O que acontece? O que é esperado dentro, né, do desenvolvimento, que a gente usa o termo típico? É esperado entre 0 a 4 meses que a criança responda a estímulos auditivos muito intensos. Por exemplo, o bebê está mamando, de repente alguém bateu a porta ou um barulho muito forte, ele pode parar de mamar, ou ele pode mamar com mais intensidade. Ele está dando uma resposta mediante um estímulo auditivo. Então, isso é um sinal positivo, ele está ouvindo, certo? Agora, entre 4 a 7 meses, né, o bebê começa a localizar, ele lateraliza, ele vira a cabecinha para um lado, vira para o outro, para perceber, ué, onde é que está vindo esse som? Agora, de 7 a 9 meses, esse bebê já começa a baixar a cabecinha, levantar a cabecinha, lateralizar para um lado e para o outro, para saber, peraí, eu ouvi um som. De 9 a 13 meses, já pensando um aninho, esse bebê já tem que ter condição de saber, peraí, a voz é mamãe, é a voz do papai, não, é a vovó que tá chegando. É tão bonitinha essa fase, né? Quando eles começam a direcionar, assim, a cabecinha para quem tá falando, e né? Diferenciar dessa voz é de quem? Ou diferenciar quando você tá brigando, quando você tá bravo, ou quando você é uma voz doce, é um acalento, o bebê já tem essa condição. Isso é o que é o esperado, né? E aí, com o desenvolvimento, vai vir, né, essas diferenciações. Agora, vamos pensar numa criança que tem alguma dificuldade no neurodesenvolvimento, Leonice. Isso tudo aqui, o sistema auditivo dela pode estar todo preservado. Só que o que acontece? A criança com autismo, ela vai ter um processamento diferente. Pensando em audição, ela vai ter uma demora, pode ser uma demora tanto em receber esse estímulo, quanto em trazer uma resposta. A gente usa o termo tempo de latência. Ela vai demorar para responder. Ou senão aquele estímulo auditivo entra dentro dela e fica ali perdido no que vai ser feito. E como é que ele vai responder aquilo? Ele não sabe. A audição dele tá normal? Tá. Mas o processamento dentro do espectro do autismo é diferente. Isso acontece em todas as crianças com autismo? Não. É tanto que a gente utiliza o termo espectro, né? Que cada criança é diferente. Mas isso chama muita atenção. Pensando no desenvolvimento, a Leonice me perguntou um pouquinho antes sobre, tem como saber se o bebezinho já tem autismo? O que a gente vê? Se o bebê já não traz essa resposta com o olhar,
o direcionamento do olhar, aquele sorriso carinhoso, você brincando com o bebê, né, Leonice? Leonice já tem os netos dela aqui, né? Você brincando com a criança te dá uma resposta. A criança consegue analisar o que aquilo quer dizer. Ela está aprendendo. A criança com autismo, né? Ali o bebezinho, 1 ano, 1 ano e meio, a gente espera o quê? Um mamão, um papá, a criança direciona, ela começa a apontar. O apontar não é ruim, o apontar é o início do desenvolvimento da comunicação. A criança ainda não consegue falar tudo que ela quer, então ela começa a apontar. Mas daqui a pouco aquele apontar vai ser substituído por um papá, e o papá vai ser tanto para chamar o pai, para querer a comida, e depois vai aprimorando. Entendeu, Leonice? Sim. Acontece dessa forma. Agora, uma criança com uma dificuldade no neurodesenvolvimento, ela não vai direcionar o olhar, ela não vai ter um interesse pelo outro. Por exemplo, tanto que as crianças não gostam, você fica brincando com ela. A criança com uma dificuldade, uma mudança, né, no neurodesenvolvimento, ela não vai se interessar por pessoas, ela não vai se interessar por um brinquedo de uma forma funcional. Muitas vezes ela pode olhar para o brinquedo e querer, com licença, tá, Leonice, juntar os copos para ficar olhando. Ou botar um numa posição, né? E não utilizar de uma forma funcional. Ela não vai ter uma iniciativa, tipo assim, eu vou querer brincar com a bola, de ir com a bola, brincar, ou chamar o coleguinha para brincar, ela não vai ter essa iniciativa. Certo. Então são vários fatores. São sinais, né, doutora? Vários sinais, não é uma coisa só. Mas o que chamou a atenção desse caso lá, do início que a gente falou, é sobre, é uma questão auditiva ou é uma questão do autismo? Sim. E aí a dica que eu dou é o seguinte, Leonice, quando nasceu, fez o teste da orelhinha? O teste da orelhinha deu positivo, então ele não tem problema nenhum auditivo. Agora, ele falhou quando ele nasceu, falhou o teste da orelhinha, o que é indicado? Daqui 1 mês fazer um reteste. Ele fez o reteste, passou? Então a gente só observa se o desenvolvimento está dentro do normal. Não passou? Teve um diagnóstico? Não teve? Então acompanha o desenvolvimento dentro do esperado. Muitas famílias falam só assim, vamos fazer um teste mais específico da audição. Eu não sei se você já ouviu falar, que é o tal do Bera, que usa eletrodos, né? Coloca um eletrodo na cabeça da criança, outro aqui perto da orelha, outro, que vai ver a parte central da audição. Mas muitas vezes não é necessário, é submeter a criança a uma avaliação que ela precisa estar dormindo, muitas vezes a criança maior, que não é necessário. Sim. Então pode causar essa dúvida, né, Leonice? Que foi do caso que você trouxe. Essa criança tem uma dificuldade no neurodesenvolvimento ou é auditivo. Doutora Raquel, outra coisa também importante são os comportamentos, né, típicos do autismo, né, o que a senhora já até falou aí, mas vamos falar mais sobre esses sinais para que possa ficar um pouco mais definido, né, assim, um entendimento sobre a diferença ou as características, né? Leonice, então, o autismo, muitas vezes a gente enxerga como alguma dificuldade comportamental. O comportamento é só a ponta, né? A gente tem que entender o autismo como uma dificuldade de processamento e de entendimento do mundo. A criança com autismo, né? As pessoas com autismo, elas absorvem, sentem e respondem o mundo de uma forma diferente. Certo. Então, comportamento que aponta, né? Aponta, vamos dizer, a fala. A fala é uma das características de dificuldade do autismo. Eles têm dificuldades emocionais, têm dificuldades na linguagem, no desenvolvimento motor, muitas vezes é o atraso. Demorou para falar, certo. Demorou para andar, demorou para várias questões, né? E o que chama a atenção, vamos pensar até no nosso meio, dentro da igreja, vamos usar uns exemplos, né? É uma criança que vai se incomodar com o som, né? A Leonice às vezes vê isso, né? Uma criança que vai se incomodar com o som, uma dificuldade sensorial. O que é uma dificuldade sensorial? São os sentidos, né? A criança vai ficar incomodada muito com a luz pode incomodar muito, o som alto pode incomodar muito. É uma criança que vai andar na ponta do pé. Mas por que algumas crianças com autismo andam na ponta do pé? É uma questão de sentir o corpo. De sentir o corpo em movimento. Tem algo dentro dela que está desregulado e ela precisa regular. E aí aquele movimento vai trazer como se fosse
uma calma para a criança. Muitas vezes o adulto fala assim, não se mexe, menino, fica quieto. Isso, você pode ver, a criança tá ali, ela tá testando os sentidos dela. E aquilo vai trazendo calma. Muitas vezes a criança começa a fazer um movimento, né, com as mãos, muitas vezes ela tá ali ou feliz ou ansiosa com aquele movimento, que é o flap, né? E aí o adulto falando, não faça isso, não faça isso. Isso vai trazer uma angústia interna. Aquilo ali é uma forma de expressar que ela precisa de uma regulação. Entendi. Ela precisa de, como se ela não estivesse equilibrada. E aquilo ali vai trazer um equilíbrio para ela. Isso chama atenção. Porque são sinais, né? São sinais. Sinais comportamentais, isso, né? Aí, são sinais. Mas a gente entender que essa criança, né, como eu havia dito, é um espectro, ela vai poder ser ou muito sensível ou pouco sensível. Uma criança que, vamos dizer, é pouco sensível, a gente fala que ela é o termo técnico, né? Ela é hiperreativa, pouca coisa já vai estimular ela. É como se fosse um copo d'água, um copo d'água bem cheio. Por exemplo, uma coisinha que acontece, ela já desregula. A gente vê esse termo, né? Ou se não, uma criança que ela sempre precisa estar correndo, ela sempre precisa estar girando. E aquilo ali, você vê, gente, se fosse eu já tava tonto. Eu tava tonto. E aquilo para ela é como se fosse nada. Então ela precisa de muito estímulo. E também, doutora Raquel, é importante que possamos comunicar, tá? Essas observações, principalmente nós da área da educação, os professores ali trabalhando com crianças em sala de aula, para que pais e profissionais, não é, possam atuar, possam aplicar, né, ações, até mesmo reuniões, conversar com os pais, né? Então, há essa importância da intervenção precoce. Fale, Raquel, o que a senhora fala sobre isso, sobre essa intervenção, até mesmo da equipe, de uma equipe, né, para estar ali, tanto os pais serem atentos, ficarem atentos, porque os professores ali que estão lidando com aquela criança, né, vai comunicar alguma coisa, equipe ali da escola, o ambiente que cerca a sociedade de uma forma geral, né, todos percebem que estão ali ao redor, né, então o que a senhora fala sobre essa equipe, sobre essa importância dessa intervenção? Eunice, é importante isso que você falou, porque as primeiras pessoas que vão identificar algo são escola e família. A família começa a observar, mas algumas não aceitam que tem algo diferente. E aí, quando a criança vai para a escola, né, várias crianças dentro da sala, conseguem ver que aquela criança tem algumas características que chamam a atenção, né? E aí, juntando escola e família, devem direcionar para um profissional da saúde. Quais seriam esses profissionais para realizar essa avaliação? Porque é importante, Leonice, ter um diagnóstico. Sim. Mas enquanto esse diagnóstico não chega, a intervenção pode já começar. Importantíssimo isso, tá, Leonice? Porque muitas vezes o diagnóstico pode demorar. Mas a intervenção, que você falou muito importante, a intervenção precoce auxilia nesse processo, porque a gente tem uma resposta muito melhor o quanto antes de intervir, né? E aí essa criança vai conseguir um suporte melhor, uma equipe melhor, uma escola capacitada, porque escola, família e os profissionais que atendem essa criança juntos podem trazer uma melhora, uma qualidade de vida. Porque pensa, essa criança não é compreendida, essa criança não é respeitada dentro das diferenças dela, como é que ela vai conseguir se desenvolver? Né, e é até interessante, Raquel, falar sobre isso, porque hoje os pais falam muito na rede de apoio, né? Rede de apoio quando tem o bebê, os pais, são os irmãos, aqueles que estão ali para auxiliar. E é uma rede de apoio, né? Quando a criança já começa a crescer, essa rede de apoio nunca acaba em nossas vidas, né, Raquel? É verdade. E é ali o educador, e todos que estão ali à volta, o papai, a mamãe, o vovô, né, a vovó, todos começam a dar sinais também de observando ali a criança. Isso é muito importante. Agora vamos falar sobre aquelas cartilhas que você trouxe daquele... nós já falamos sobre a abordagem, né? Sobre a caderneta da criança. Fale para nós sobre isso. Leonice, é muito importante, né, o conhecimento, mas o conhecimento tem que estar disponível a todos, né? Sim. E aí eu gosto, né, de trazer algo mais prático. Independente da condição financeira, de qual local que você vive, se você é daqui do Brasil, dentro das nossas políticas públicas de saúde,
toda criança tem direito à caderneta de vacina. Caderneta de vacina, né, que hoje é a caderneta, que é o passaporte da cidadania da criança, Sim. vai ter todas as informações do desenvolvimento infantil. Tudo que eu falei aqui, e uma coisa que eu fiz questão de trazer é a modificação que a caderneta teve, e foi um ganho muito importante, mediante aos dados, né, que nós temos visto sobre o autismo. Agora a caderneta de vacina, na página 87, tem esse protocolo, que é o MCHAT-R. Quem é que preenche esse protocolo? Esse protocolo é preenchido mediante a fala dos pais, né? Vamos lá, na unidade básica de saúde, o pediatra, o enfermeiro, aquele profissional que está ali, né, o médico da família dessa criança, no periódico que é feito, né, quando o bebê nasce, a criança vai se desenvolvendo, né, seja, né, no sistema privado ou público, vão preencher esses questionários que falam sobre isso que a gente comentou agora, sobre a sua criança está respondendo, a sua criança está olhando, a sua criança está... E aí, ó, são 20 perguntas, Leonice, que vão estar ali direcionando. Você vai responder só sim ou não, sim ou não. Todos recebem, Raquel, Todos recebem, Leonice. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Isso aí é distribuído pelo Ministério Federal, Ministério da Saúde. É federal para todos os municípios. Mas pode acontecer que está nascendo muita criança e não tenha tempo, né, de receber esse material impresso. Mas se você que está nos acompanhando tem uma caderneta mais antiga, não sabia, ficou curioso, pode aqui, ó, posicionar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela, que vai te direcionar para o site do Ministério da Saúde, na página da caderneta, e lá vai ter caderneta da menina e caderneta do menino. Por quê? Porque o menino e a menina, em algumas fases da vida, se desenvolvem um pouquinho diferente. A menina pode crescer mais, o menino em outros pontos, e aí tem um pouquinho de diferenciação nesse processo. E aí esse protocolo vai auxiliar os pais a direcionar o quanto antes para a intervenção precoce. Mas vai dar o diagnóstico? Não. Isso é um sinal de alerta. Muito importante. Tá? Muito importante. E fala sobre mastigação, introdução alimentar, amamentação, desenvolvimento da fala, tudo na caderneta de vacina, Leonice. Maravilha. É muito importante saber que existe e ter o acesso, Leonice. Raquel, assim também como nós sempre buscamos, né, as informações são muito importantes. E nós também temos no nosso canal, sempre a gente, assim como este programa, nós também trazemos outros assuntos, não é? Porque sempre esclarecendo mais, porque o esclarecimento, né, é a raiz de tudo, né? Você, uma pessoa esclarecida, às vezes evita de ocorrências que não eram para acontecer, né? Mas você, com o esclarecimento, você toma as providências, o tratamento. E nós temos os nossos canais, né, da acessibilidade, e eu vou passar aqui para vocês, alertando mais uma vez, em caso de dúvida, até mesmo nesses assuntos que nós abordamos aqui, se houve algo que não foi falado e tem alguma dúvida, pode mandar para nós, estão aqui nossos canais de acesso. Então nós temos aqui, né, a secretaria, vocês podem ligar, tirar as dúvidas, o número é o prefixo 27 998 79 6428, está ali à disposição para quem quiser se comunicar. Temos também as redes sociais, Instagram, nós temos Facebook, nós temos o YouTube, os vídeos que são passados, nós temos também o nosso e-mail, acessibilidade, aliás, nós temos o nosso site acessibilidadecm.org.br, onde também tem diretriz, onde vocês podem baixar vídeos, e temos o nosso e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. E queremos agradecer a presença aqui da Raquel aqui conosco, nos trazendo tanta informação importante que dúvidas foram esclarecidas. Obrigada, doutora Raquel. Muito obrigada, Leonice. Muito obrigada você que nos acompanha. Queremos agradecer também a vocês que ficaram conosco até agora e a paz do Senhor.